que a corrida é altamente democrática, né? Então, hoje em dia, quem quer correr, corre em qualquer lugar. Então, eu acho que é um dos esportes que tem a menor barreira possível é a corrida. No entanto, a rede social e a forma com que o Instagram e o YouTube têm dado lugar de fala para muita gente que trabalha na área, eh, isso acaba trazendo informações equivocadas e que mais afastam as pessoas do exercício, da corrida, do que aproximam. Então, hoje em dia tem tanta regra, tem tanto problema que é criado para poder vender uma solução, que eu acho que acaba mais afastando as pessoas da corrida do que aproximando. Então, hoje em dia, a pessoa quer correr, ela já começa a ficar cheia de medo. "Bom, mas será que para eu correr eu vou precisar de um tênis XYZ que tenha um padrão de amortecimento assim, assado, que seja adequado com a minha pisada? Mas será que eu vou ter que fazer uma avaliação biomecânica? Será que eu piso certo? Será que na hora que eu vou correr, eu corro certo?" Então isso começa a criar tanto estigma e tanta barreira para as pessoas na hora de praticar exercício físico, que mais atrapalha, fica gerando um efeito nocebo que a gente chama, né, mais atrapalha do que ajuda. E aí tem alguns perfis fantásticos que fazem o contrário, que têm trabalhado bem na rede social e falam exatamente, trazem uma mensagem oposta a isso. Então aqui eu já deixo a recomendação para vocês. Provavelmente a galera que está aqui tem interesse em corrida também, né, porque é o assunto principal da nossa conversa de hoje. Então, uma fisioterapeuta de São Paulo que é fantástica, fantástica, ela tem vasto conhecimento de treinamento, é fisioterapeuta do esporte, tem formação acadêmica, está fazendo doutorado agora, que é a Raquel Castanharo. Então ela traz informações de altíssimo nível, de altíssima qualidade, numa linguagem muito simples. Então, para a galera que gosta de corrida e quer estar conectado com informações simples, fáceis, reais, sem terrorismo biomecânico, sem muita regra, só simplesmente vai e corre. A Raquel, ela faz um trabalho fantástico nesse sentido. Então, já recomendo aqui um perfil de conteúdo de qualidade para quem gosta de acompanhar a corrida, tá? Mas isso foi só o nosso. Deixa eu botar em modo apresentação. Isso foi só o nosso início da conversa aqui. Eu vou abrir alguns slides. Eu não vou nem botar em modo apresentação, só vou jogar aqui. Deixa eu jogar aqui para a tela onde tem os slides para vocês verem. Só um minuto. Todo mundo vendo aí? Deixa eu puxar para cá. Peraí. Todo mundo está vendo minha tela, não está? Não está com o slidezão preenchido, tá aqui. Vocês estão vendo a mesma tela que eu estou vendo. Tem um PowerPoint aberto aqui, a gente vai conversar sobre ele. Bom, deixa eu deixar do lado de cá mesmo. Eu gosto de trabalhar assim com duas telas, que aí uma eu fico olhando para vocês, quando eu estiver olhando para cá eu estou olhando para vocês, quando eu estiver olhando para lá eu estou olhando para o slide. Bom, vamos nessa. Então, é, os três principais fatores que mais geram lesão na corrida. Então, fora esse monte de questão que o pessoal inventa na rede social, a gente tem de fato uma literatura robusta que aponta para uma direção. E aí a gente vai tentar entender que direção é essa. Vocês acham, joga no chat aí para mim, vocês acham que esses três fatores, quais são esses três fatores? Eles estão relacionados com o quê? Galera, ó, zero vaidade aqui, hein? Não tem esse negócio de medo de errar e de vergonha não, tá? A gente está aqui para aprender, para crescer junto. Eu vou falar coisa errada aqui também, também tá tudo certo. Então, o que que vocês acham? Tem a ver com tipo de pisada? Tem a ver com tênis? Tem a ver com fortalecimento? Tem a ver com lesão prévia? Tem a ver com volume de treino? O que que vocês acham? Tem uns fatores muito importantes, mas tem um fator que ele é campeão de todos. Tem um fator que ele é campeão de todos. Ó, controle de carga,
volume exacerbado, falta de técnica. Bacana, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Falta de técnica. Beleza. Olha os fatores, pessoal. Então, o fato campeão de todos. Qual é o fator que é campeão de todos? Aumentos abruptos no volume de treinamento. Esse aqui é o principal fator. O principal fator é esse. Essa questão de técnica, não existe técnica para correr. Não existe. A gente corre do jeito que a gente corre. Eu não preciso aprender a correr. Imagina, você vê uma criança que mal aprendeu a andar, daqui a pouco você vê um moleque correndo, desesperado para cima e para baixo. Eu viajei com a minha filha agora para um hotel fazenda, gigante o espaço, e eu falo, criança só tem dois modos de operação, ou tá parado ou tá correndo. E correndo o tempo inteiro pelo espaço. Alguém ensinou ela a correr? Caminhar e correr é o movimento mais natural que existe do ser humano. Então, a gente aprende e o sistema nervoso, nosso sistema motor, ele é tão inteligente que ele se autorregula e ele busca as estratégias motoras ali mais eficientes para cumprir a tarefa da corrida, sem que ninguém precise fazer. Olha, flexiona o quadril, bota o joelho para frente, entre com o calcanhar ou entre com o meio do pé, faça isso, estabiliza aqui. Não existe isso, turma. O que que a gente hoje vê na literatura, que aí tem um pouco a ver com esse outro termo, esse outro tema aqui, que é o terceiro, é onde a gente vê uma questão de fortalecimento específico do para combater isso do complexo lateral para dor anterior de joelho. Isso a gente tem uma evidência importante nesse sentido. Eu vou chegar lá daqui a pouco. A gente tem uma evidência também bem importante nesse sentido. Tem uma galera tudo brasileiro que produziu uma evidência aqui de altíssima qualidade nessa linha, tá? Mas a primeira questão, volume, volume alto, aumentos abruptos de volume de treinamento, ou seja, o volume é a principal questão. Então hoje quando você chega num fisioterapeuta do esporte que entende do que está fazendo, a primeira recomendação que ele dá para as pessoas quando elas estão com dor é diminui o volume. Diminui pelo menos 30% do volume de treinamento semanal. Só isso por si já diminui a dor. E aí eles vão tentar entender melhor o que está acontecendo, onde pode intervir e tudo mais, mas volume é o principal. E aí, por que eu tô trazendo essa introdução? Estou levantando esses fatores e vou entrar numa aula um pouquinho mais teórica depois. Porque a gente vai para essa aula lembrando desses fatores, para dentro dessa aula a gente pensar, cara, bacana, agora que eu já entendi os fatores, como que, a partir do que o Renato está apresentando, como que eu posso trazer esses fatores para dentro desse contexto para conseguir manipular esses fatores, porque para eu conseguir controlar melhor esses fatores ao longo da minha progressão de treinamento. Essa que é a ideia de eu bater esse papo com vocês, trazer esses fatores, partir para uma aula técnica, um pouco mais teórica, e depois a gente fazer um desfecho onde eu vou mostrar uma ferramenta para vocês. Então, volume de treinamento, turma, volume é o principal fator deles. Então, muito cuidado. E sabe o que mais acontece? É aquela turma que começa a correr e ela se empolga, porque ela melhora rápido. Então, todo mundo que começa a correr está sedentário ou está retornando para o treinamento e começou a ir correr. Comecei a correr hoje, eu, Renato, comecei a correr semana passada. Aí corri, primeira semana é sempre bosta para todo mundo. É horrível começar a fazer exercício. Então, primeira e segunda semana, adaptação do corpo ao exercício físico. Terceira e quarta semana, fechou o primeiro mês? Cara, me adaptei ao exercício, já estou começando a ver ali as primeiras adaptações e evoluções do ponto de vista cardiorrespiratório. O que que acontece? Poxa, eu estou me sentindo super bem, o que é que eu vou fazer? Vou correr mais, eu estou me sentindo bem, tá fácil para mim. E é aí que mora a maior armadilha da progressão de treinamento na corrida. A pessoa se sente bem, geralmente ela está envolvida em grupos de corrida e com uma galera que já corre volumes maiores, que já corre provas com maiores distâncias, e aí começa. Não, vai ter uma prova de 10 quilômetros, vamos correr. Não, você consegue, pô. Daqui a pouco vai ter uma meia maratona, você consegue. Não, vamos. Ah, não, mas só que o meu treino de hoje é de 5 quilômetros. Ah, vamos fazer o nosso, pô. De 5 para 7 não muda quase nada. De 5 para... E aí vai. Ah, tô me sentindo bem, não tô sentindo nada. Então, essa é a maior armadilha da pessoa super motivada que está começando. E aí começa a fazer aumentos abruptos do volume de treinamento, daqui a pouco está sentindo dor. Então, isso a gente vê muito, a gente vê pra caramba. E outro ponto
que é uma outra armadilha relacionada ao volume de treinamento, é uma questão que tem sido começada a ser discutida agora, que é o uso da corrida como terapia para bem-estar mental. A gente sabe que o exercício físico ele é super terapêutico, né? Mas ele não é terapia, não é ali que eu vou tratar qualquer problema de saúde mental, ainda que eu me sinta bem quando eu corro. Então, imagina, eu preciso do exercício físico para me sentir bem. Então, todo dia eu vou correr, porque quando eu corro eu me sinto bem, e aí todo dia eu vou correr, meu volume vai ficar absurdo, eu vou ter problema de lesão. Então, essa é uma questão também que a gente precisa ficar atento, precisa tomar cuidado. Bom, maravilha. Então, aumentos abruptos de volume, a gente já acendeu alerta para esse fator. Então, principalmente com iniciantes, essa questão da motivação, de estar se sentindo bem, o sistema cardiorrespiratório ele adapta muito mais rápido do que o sistema ortopédico, né? Do que o sistema ali relacionado ao aparelho locomotor. Então, músculo, tendão, cartilagem e osso demora mais tempo para fazer a adaptação estrutural, para começar suportar cargas maiores de tensão, de exercício mesmo, de volume, de impacto, e a gente precisa respeitar uma progressão de volume adequada. Daqui a pouco eu vou mostrar mais ou menos em que faixa essas recomendações giram, tá? E como a gente pode controlar isso, porque aí a gente vai precisar de ferramenta, de um pouquinho de matemática para controlar. Como é que a gente está fazendo essa progressão semana a semana? Tá adequada? Fadiga e falta de recuperação adequada. Essa aqui é outra questão super importante. Por quê? Porque isso foge um pouco do nosso controle. E o número um está dentro do controle do treinador. Em parte, né? Está dentro do controle do treinador. Então, eu estou prescrevendo o treinamento, eu sei quanto que eu vou manipular de volume para que aquele indivíduo ali ele cumpra aquele volume semanal e quanto que eu vou progredindo semana a semana e eu vou acompanhar de perto aquele camarada, na medida do possível, ou vendo o que ele realizou de treinamento, de alguma maneira eu tenho um pouco de controle. Agora, a fadiga e a falta de recuperação adequada, ela foge do teu controle. Você não consegue manipular os fatores que estão influenciando na capacidade de recuperação desse indivíduo, na capacidade de restauração desse indivíduo. E é, existem vários fatores e eu coloco para vocês aqui com quase absoluta certeza que o principal deles é o sono. Então, dentro de muita literatura que eu já li, dentro de muita experiência prática que eu tenho, com pessoas que eu treino, comigo mesmo, que eu tô numa fase que eu estou treinando um pouco mais dedicado agora, com um volume de treino mais robusto. Então, o sono é o meu principal fator que impacta na minha capacidade de desempenho e recuperação, prontidão para as próximas sessões. O que eu estou querendo dizer? Que as questões relacionadas à fadiga e falta de recuperação adequada, elas são questões que acontecem entre uma sessão e outra. Então, você fez a tua parte de prescrever o treinamento, organizou as sessões, mas a parte do aluno, que é proporcionar situações onde ele consiga ter uma boa restauração para que ele chegue pronto para a próxima sessão que você prescreveu, é aí também que mora o perigo, uma grande armadilha para essa questão da recuperação adequada, porque é muito comum o treinamento estar redondinho, a estratégia está redondinha, mas o indivíduo não está tolerando por algum fator. Como é que eu vou saber isso? Tem como saber. Então, hoje existem alguns. Eu vou falar aqui tudo da maneira mais simples possível, mais acessível possível, que não vai gerar custo nenhum para ninguém. Existem formas complexas e custosas para monitorar isso tudo? Existem. Mas todo mundo tem acesso a isso? Então, eu não vou discutir isso por enquanto. A gente vai falar que existem questionários que são fáceis de aplicar para a gente poder monitorar ali algumas questões e a gente vê como é que está o comportamento desse indivíduo, como é que ele se apresenta para treinar no dia a dia. O cara está começando a apresentar uma recuperação não adequada, ali uns marcadores que não estão interessantes nos questionários, que o meu programa de treinamento não previa que acontecesse, e era para acontecer isso agora. Ele não estava prevendo que era para o camarada estar cansado, porque eu não estou com um volume tão grande assim, baseado naquilo que ele já está adaptado a fazer. Então, é um sinal de alerta para a gente olhar. Então, e isso daqui machuca muito. Por quê? Porque é como se eu
Em modos relativos, eu vou dar um exemplo aqui meio tosco, mas é como se eu tivesse dado um aumento abrupto de carga para ele, de forma repentina. Na verdade, quando eu tenho a mesma carga, mas eu diminuo a tolerância dele, relativamente é como se ele estivesse recebendo uma carga maior de treinamento. Então, tem que ficar muito atento, tanto com a progressão de carga, quanto como esse indivíduo ele responde à carga. Ou seja, como é que está o nível de tolerância à carga para ele, e a gente também consegue fazer isso com questionários de forma relativamente simples. Dá para fazer com relógios, dá para fazer com cinta, dá para fazer com outras N coisas, dá para fazer também. Mas aqui a gente vai discutir a coisa da maneira mais simples. E histórico de lesão não é o foco da nossa discussão de hoje, mas isso aqui a gente precisa ficar muito atento, porque um outro fator extremamente importante é histórico de lesão em determinada região. Então, se o indivíduo ele já se lesionou, a chance de recorrência daquela lesão é muito maior. Então, a chance dele se lesionar de novo é muito maior comparado a quem não teve lesão nenhuma. Então, pegou alguém que já teve lesão, aquele indivíduo ali precisa ser olhado com mais cuidado. As progressões, os testes já não podem ser tão ousados assim na hora de você trabalhar com ele, porque aquele indivíduo ali tem lesão e você precisa olhar como eu vou proteger esse camarada de lesão, tanto do ponto de vista de fortalecimento, né, que a gente é um profissional que não vai só se preocupar com a prescrição da corrida, mas como eu vou entregar para esse camarada um fortalecimento, uma adaptação do ponto de vista do meu aparelho locomotor, para que ele consiga suportar essa carga que eu estou oferecendo para ele. E, além do mais, como esse meu treinamento coadjuvante não vai atrapalhar o meu treinamento principal, no caso, seria a corrida. Esse daí é um outro ponto de controle de carga que também é muito importante a gente ficar de olho, porque eu já chamei a atenção aqui logo para um exemplo bastante interessante na corrida, aonde o pessoal chamava muito hoje chamam de dor anterior do joelho, mas chamavam muito de condromalácia. Condromalácia é uma dor relacionada a desalinhamento de patela e fêmur, que começou a se chamar de complexo, na verdade começou a se chamar de síndrome da dor patelofemoral, e agora chamam só de dor anterior do joelho. Então foram simplificando assim, porque dor anterior do joelho tá no pacote. Essa condromalácia e a síndrome da dor patelofemoral tá nesse pacote de dor anterior. E aí, qual é, pô? A gente no pensamento mecanicista, né? Pensar de forma mecânica, onde a gente só pensa em relação causa e efeito com um fator e uma resposta, é sempre mais simples, né? Então, pensamento mecanicista. Se a minha perna ela desalinha para dentro, ou seja, eu piso no chão e faço valgo dinâmico, o meu joelho entra, e quando eu faço isso, o meu quadríceps está puxando a patela para cima e acaba levando ela para fora ali, ela tem mais contato com o fêmur, o cara que pensa mecanicamente, ele fala, pô, então eu tenho que proporcionar uma técnica ou então um exercício de fortalecimento para prevenir isso, né? Eu não posso deixar isso acontecer. E aí foi legal pra caramba que o grupo do Thiago Fukuda, com a menina, com a Naira, esse estudo até foi da Naira Rabelo. Eu só tô falando o nome de fisioterapeuta fera aqui para vocês seguirem também, tá? Que falam muito de lesão e corrida. E eles observaram que pegaram dois grupos, na verdade, pegou um grupo de mulheres, e separou todas as mulheres com dor no joelho, com essa dor anterior no joelho. E aí fizeram uma intervenção. Pô, vamos ver se de fato a gente orientar elas para mudar a técnica, para ficar ali na hora que ela correr, na hora de executar o exercício, a gente ficar orientando e dando feedback para não deixar o joelho entrar. Segura o joelho para fora, segura o joelho para fora, não deixa entrar, cuida dele. Isso foi muito comum numa época, muitas pessoas ainda fazem isso. Então tinha um grupo que fazia isso, que dava tanto esse feedback, essa correção de técnica na hora do treinamento de força, e tinha um outro grupo que só treinava força, que só melhorava, só fazia os exercícios de força do complexo posterolateral do quadril, que é glúteo médio, tensor da face lata, né, dos abdutores de quadril e do extensor de quadril, que é o glúteo máximo. Os dois grupos treinaram força. Só que um treinou com esse feedback de técnica e o outro só treinou força. Você sabe quem melhorou a dor? Todo mundo, de forma igual. Ou seja, percebeu-se que a dor estava mais associada ao ganho de força daquela região e não necessariamente à mudança da técnica. E sabe quem mudou a técnica de corrida?
Na verdade, algumas pessoas mudaram um pouco a técnica de corrida, mas a melhora da dor não estava relacionada com a mudança no padrão de corrida. Então, tinha gente que continuou fazendo valgo dinâmico, mas pelo fato de estar mais forte em glúteo médio, glúteo máximo, tensor da face lata, complexo posterolateral, isso por si só foi um fator que protegeu de dor, que diminuiu a dor anterior de joelho. Então, é uma intervenção importante e a gente hoje em dia entende que não, a gente precisa ser cada vez menos mecanicista e cada vez menos chato de ficar botando regra de como correr. E o que que a gente precisa é cautela em progressão de volume, monitoramento da fadiga entre as sessões de treinamento e treinamento de força. Ah, precisa ser o treinamento de força igual a corrida, eu preciso ficar ali olhando. Não. A gente precisa ganhar força em grupamentos musculares que são pontos-chave para a corrida, que é principalmente o complexo posterolateral e mecanismo propulsor, né? Que é a parte inferior de perna. Então, isso precisa treinar força. Maravilha? Então, assim, esses são os três fatores principais que a gente precisa ficar de olho. O indivíduo ele precisa ser forte em músculos que são principais, que são chave. Precisa ter monitoramento da fadiga, do que acontece entre as sessões. E aumentos abruptos de volume são perigosos, inclusive para quem é forte. Para quem é forte e está bem treinado, tolera melhor esses aumentos abruptos? Sim, tolera melhor. Tolera melhor, tá bom? Então, uma das questões que protege de lesão é a própria aptidão, tanto cardiorrespiratória quanto neuromuscular. Então, quanto mais treinado e mais forte o indivíduo, também mais resistente, mais tolerante à lesão ele fica. Maravilha? Então, a gente amarrou isso aqui e a gente vai avançar para outras questões. E aí, quando a gente começa a falar de, de carga, eu vou trazer uns slides aqui que quem me acompanha há mais tempo já vai lembrar deles e vai conhecer. É, todo mundo que está aqui trabalha com corrida, com prescrição de corrida, vocês costumam, vocês costumam a controlar, a programar o volume semanal por qual principal variável? Por quilômetro, por volume, por tempo, pelos dois? Vocês monitoram de alguma outra maneira? Ou a única forma de mecanismo que vocês têm de controle para saber se o indivíduo está cumprindo a programação é só o quanto está rodando de quilômetro, de quilometragem semanal ou tem algum outro fator que vocês monitoram? Enquanto você escreve, deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui, porque eu tô suando. Eu tô com o fone no ouvido, se quiser falar, eu já tô ouvindo, tá? Tá. Então, eu, como faço programação do treino pelo Training Peaks, Ah, eles me maravilha. dão lá o controle por tempo. Mas aí a gente tem uma problemática que, assim, eu tô falando só do treino de corrida ou quem pedala também. Uhum. Ali ele não conta na semana o tempo que ele fez de treino de força. Mas ok, eu ainda com treino cardiovascular eu tenho esse tipo de controle, mas é por tempo. Ah, O perfeito. aplicativo é Training Peaks, que alguém Training perguntou no Peaks, chat. Training Peaks é o principal, é a principal ferramenta hoje para prescrição e monitoramento de modalidades de endurance. É uma das mais completas que eu conheço hoje. Eu vou escrever aqui. Ah, escrevemos juntos. Maravilha. É, e a galera do triatlon usa muito porque é uma forma de equiparar, né, a carga de treino das três modalidades por mensurações. Mas assim, a plataforma tem um custo importante, né? Você precisa fazer um bom investimento, não é barato. E para você conseguir as métricas com precisão lá, você também tem que usar dispositivos para monitorar a tua frequência cardíaca, a tua distância também, frequência cardíaca, GPS, dependendo da situação, até o potenciômetro na bike, para que o sistema ele fique cada vez mais preciso, né? Mas, mas maravilha. E por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é comum a gente olhar muito para controle de volume de treinamento na corrida, para progressão de treino e controle de cargas, olhar muito para quilometragem e só para quilometragem. E aí, tanto que eu trouxe esse estudo para a gente olhar para eles e discutir um pouco. Esse estudo é bem interessante, que ele discute um pouco de questões que vão além da distância semanal.
para otimizar a quantificação da carga de treino em corredores, né? Então, ele traz ali uma reflexão de o que que eu preciso olhar além só da quilometragem semanal, porque é muito comum a gente ficar vendo essas planilhas preparação para 10 quilômetros, preparação para 21 quilômetros, e tem lá as distâncias, tudo mais, a intensidade que o indivíduo executa, mas e, o, e a resposta adaptativa àquele treino? A gente não tem. Não tô criticando as planilhas, tá? Elas são ótimas, elas ajudam pra caramba. Agora, como profissional, é só uma mão na roda. Eu mesmo gosto de usar, às vezes, porque também tem uma hora que, tanto para pegar ideias diferentes, ou então, cara, não tô com saco de eu fazer para mim mesmo, não. Vou pegar uma legal pronta aqui que eu acho interessante e vou seguir essa. Então, são ótimas as planilhas, só que a gente precisa de informações a mais de saber como é que o indivíduo ele está lidando com aquelas distâncias e aquilo ali que estava planejado. Tá? Então, vamos lá. Como é que e ele traz até uma reflexão aqui dentro do estudo, onde ele fala assim: como é que eles sabem os limites de carga nas pontes? Ponte, que o carro passa por cima. Ele trouxe um exemplo assim fora da área totalmente para a gente entender. Ele trouxe lá uma história e no final ele chegou a como é que os indivíduos antes sabiam qual era o limite de carga, quanto de carga uma ponte sustenta. Então, eles vão dirigindo caminhões maiores e maiores e maiores até quebrar. Então, quando a ponte quebra, eles pesam o último caminhão e reconstroem a ponte. Olha que raciocínio é esse, imagina. Pô, eu vou dando carga para o indivíduo até ele se lesionar. A hora que ele se lesionar, eu vou entender que aquele ali é o limite dele. Então, só que a gente... Ah, Renato, é mais ou menos assim que a galera lá os quenianos treinos, eles fazem os ajustes de volumes Ah, no próprio meio da semana ou no final de semana da rodagem deles, né? eu trouxe até uma imagem aí, um videozinho interessante. Então, assim, hoje a gente tem formas de mensurar o quanto que o indivíduo está tolerando ao longo e está lidando com aquela carga ao longo do processo. Eu não preciso deixar uma lesão, uma dor acontecer, alguma coisa que vá afastar o camarada da corrida para eu entender que aquilo ali é o limite dele. Eu consigo antecipar. E aí é que está o grande lance. Quando a gente vem acompanhando e antecipa tudo e toma decisões que mudam o meu planejamento de corrida, eu tenho um plano a ser seguido, né? Todo mundo, quando vai planejar, bota lá. Tantas semanas, 12 semanas, 16 semanas. A gente planeja lá, monta a nossa programação e está lá. Durante a execução dela, eu preciso saber como é que o indivíduo está lidando com aquilo para saber se eu sigo o que está planejado ou eu vou precisar flexibilizar. 90% das vezes a gente precisa meter a mãozinha ali e fazer algum ajuste, tanto para cima quanto para baixo. E, cara, subestimei esse cara aqui, ele está voando, está indo bem para caramba, está respondendo. Mas ainda assim, isso ainda pode ser uma armadilha. Eu posso reajustar para cima, mas toda vez que eu reajusto para cima, eu tenho que estar bem consciente do que eu estou fazendo. E aí, vamos lá. E aí, ainda nessa discussão de distância semanal, quando a gente fala de corrida, e a gente estava falando de progressão de volume, né? A distância semanal sozinha não é capaz de distinguir as cargas mecânicas, neuromusculares, cardiovasculares e perceptivas barra psicológicas que contribuem com o estresse de treinamento. Então, eu trazendo só a distância sozinha, eu não consigo saber qual é o impacto que ela está tendo. E hoje também a gente é carente ainda de recursos que medem carga mecânica, né? A gente hoje sabe, tem vários dispositivos que medem carga fisiológica, ou seja, eu corro com um frequencímetro, eu consigo ali de alguma forma medir respostas fisiológicas com mais facilidade. Agora, eu consegui mensurar o estresse mecânico que o meu tendão está recebendo ao longo de uma corrida, de uma tarefa, é uma coisa que é um pouco mais complexa. E tá tudo bem, pode. O Bruno falou que ele vai fechar ali enquanto ele vai almoçando, mas tá tudo certo. Pode ir almoçando e continua escutando aí. E qualquer coisa é só abrir e falar com a gente. É, mas a gente consegue medir de forma fisiológica e tem perguntas em questionários que elas trazem para a gente informações acerca de carga mecânica. Por exemplo, se eu faço um treino, quem já experimentou vários tipos de treinamento vai lembrar dessa com certeza. Quando a gente faz um treino com muita carga excêntrica ou com uma carga alta, um treino de força, a gente fica extremamente dolorido, com dor na musculatura, com dor no tendão. Então, de certa forma, isso traz para a gente, quando a gente pergunta informações relacionadas à dor muscular tardia,
A gente, de certa forma, dependendo do tipo de treino que a gente deu, a gente consegue triar ali se teve muito estresse mecânico ou não. Se esse cara ficou com muita dor muscular tardia ou não, ainda que a gente não tenha um instrumento. Então, é, vamos continuar falando das limitações de distância. Então, para uma mesma distância semanal, olha que interessante. Fatores que influenciam diretamente na carga de treino podem se manifestar de formas completamente diferentes, a depender do estado de prontidão do atleta e de como essa distância está distribuída na sessão. Então, olhar só para a distância, a gente está vendo aqui que, embora seja uma alternativa muito utilizada, a gente tem algumas limitações importantes, tá? Então, de vez em quando a galera entra com o microfone aberto sem querer, eu vou lá e boto no mudo aqui só para não fazer barulho. Mas se alguém quiser falar, fica à vontade para abrir de novo e falar, tá bom? Não é o teu não, Bruno, tá tudo certo. Então, é, para a gente mesmo, às vezes até a mesma distância, quando a gente repete ela, dependendo do nosso estado de recuperação, de prontidão, ela se torna mais difícil ou não, e isso se reflete. É, no final das contas, essa distância ela acaba representando uma carga maior ou menor, uma vez que o meu estado de prontidão está alterado. Bom, então, o que que... Eu pulei sem querer. O que que esse estudo sugere no final das contas? Que, além de usar, não é para deixar de usar a distância semanal, até porque ela é a variável-chave principal de carga externa. Carga externa é a variável principal, distância semanal corrida. Mas a gente precisa de informações complementares. Eu preciso saber como é que esse indivíduo está lidando com aquilo, ainda que eu esteja seguindo ali todas as minhas regras de boas práticas de progressão de treino, bonitinho. Eu preciso saber como é que ele está lidando. Até porque a gente não controla fatores extra-treinamentos. Então, sugere que estratégias consideradas como medida de carga interna validada e de fácil aquisição, como, por exemplo, a PSE da sessão, em paralelo com o uso de tecnologias para estimar o impacto de carga externa, ou seja, tempo ou distância, na carga interna tecidual. Isso é o que o estudo está falando, tá? Que ainda precisam ser melhor estudados, ou seja, aquilo que eu falei, no dispositivo para medir carga interna de tecido, né, estresse e tendão ainda não estão tão bem desenvolvidos como os outros, em conjunto com marcadores psicológicos. Então a gente, olha que legal o que o estudo fala, que é o bem que o nosso método aqui ele preconiza, ao monitoramento da PSE da sessão, com também o acompanhamento de marcadores psicológicos, que são os questionários. De certa forma, como é que a gente olha, então, para a carga de treino além da distância semanal? Por uma formazinha bem simples, que a maioria de vocês que já está aqui comigo há um tempo conhece, que é o método da PSE da sessão, onde a gente multiplica a percepção subjetiva de esforço do treino e não do momento ali, da sessão, do treino como um todo, vezes o tempo. Então, a gente tem ali em unidades arbitrárias um número que vai fornecer para a gente o impacto que aquela sessão representou no indivíduo. Como, Renato? Imaginem só. Hoje eu corri, um exemplo aleatório, tá? Hoje eu corri 6 quilômetros em 30 minutos. E a minha PSE da sessão, eu senti que o treino de hoje ele teve uma intensidade ali, ele representou para mim uma nota 3, moderado. Para mim, esse treino de 30 minutos, 6 quilômetros, eu tenho um tempo de 30 minutos, e eu vou escrever esse exemplo aqui que eu estou falando para vocês. Eu fiz em 30 minutos, a minha PSE foi 3. Então, quando eu faço a conta, eu tenho ali 90. Tudo bem até aí? Só que eu posso pegar o mesmo treino, esse mesmo treino, semana passada eu fiz, só que eu já dei uma nota 5. Então, a carga do mesmo treino para a mesma distância percorrida, ela está representando ali um valor acima. O que que isso quer dizer? É como o meu corpo ele está respondendo, está adaptando, está reagindo àquela tarefa daquele treinamento que ele realizou. E é isso que a gente precisa ficar atento, porque se a gente só vai computando lá, pô, 6K, pum, 6K, naturalmente eu estou equiparando duas coisas que parecem ser iguais, mas que na verdade não geram o mesmo impacto. Tá claro até aí? Tá tudo certo até aí?
Eu posso pegar o mesmo treino realizado em momentos diferentes, ele tem impactos diferentes a depender de como eu me apresento para esse treinamento. Se eu me recuperei bem, se eu estou bem alimentado, se eu estou bem hidratado, se eu tive uma boa noite de sono, a carga interna que representa esse treino para mim, ela vai ser diferente a depender de como eu me apresento para o treinamento. Por isso que a gente recomenda que seja monitorado todo final de sessão, a gente monitore a carga interna de treino pelo método da PSE da sessão. Por quê? Porque é o melhor que tem? Não, porque é o mais simples. Todo mundo consegue fazer, não precisa comprar nada, não precisa de grandes segredos aqui para nada para aplicar isso. E olha que maravilha, usando ainda agora, a gente está falando de, só para dar uma nivelada, uma coisa é a PSE da sessão, uma nota que eu vou dar de 0 a 10 para o treino. Outra coisa é a minha percepção de esforço na hora do treino. A gente pode usar a percepção de esforço na hora do treino para fazer autorregulação de carga dentro do treino também, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje para a gente não ficar discutindo muitas coisas aqui dentro de uma mesma aula que não tem tanto tempo assim para a gente, e eu vou terminar isso aqui até umas 3 horas. Tá tudo claro até aí, pessoal? Tá tudo bem até aí? Lembra que eu falei que isso aqui é informal, a ideia é a gente trocar ideia mesmo, tá bom? E aí, olha que maravilha. Esse estudo aqui, ele traz para a gente uma informação de uma recomendação de progressão de carga de treinamento semana a semana e a relação que isso tem com lesão. Então, medindo a carga dessa forma aqui e anotando lá na minha planilha, ou jogando no meu sistema, ou usando alguma outra ferramenta que calcule isso tudo para mim, tem algumas literaturas que já entendem que quando eu somo todos os valores de cada treino dentro da minha semana e vou passar para a próxima semana, geralmente, o que que a gente faz a cada semana? Progressão, né? Um dos princípios principais, um dos princípios fundamentais do treinamento esportivo para melhorar o desempenho é progressão. Então, a gente precisa de ter cargas progressivas para melhorar o desempenho. Só que qual o tamanho dessa progressão? O que que as recomendações falam que a gente pode progredir? Então, tem uma recomendação aqui acerca da progressão de PSE da sessão, de quantificar a carga dessa maneira, e eles começaram a observar que o delta, né, a variação do training load a cada sessão, quando ela é -5, ou seja, se eu diminuir 5% de carga em relação à sessão anterior, eu tenho risco de lesão? Sempre vai ter, só que ele é muito, muito pequeno, ele é mínimo, olha aqui, está muito pequeno. Quando eu não mudo nada de uma semana para outra, o meu incremento é 0, eu só repetir. Eu tenho risco de lesão? Também tem. Turma, sempre vai existir risco de lesão, só que ele é muito pequenininho, a gente controla ele. A gente não zera ele, a gente não tira, a gente só controla ele. Quando eu tenho um aumento de 5%, o risco de lesão é pequeno, pequeno ainda. Quando eu tenho aumento de 10% na carga de treino a cada semana, o risco ainda é pequeno, ainda é pequeno, ele é igual a 0. Então, quando eu tenho um incremento na ordem de 10% de carga de treinamento, o risco ali seria como se eu não tivesse aumentado nada, ou seja, aumentos até a ordem de 10% de carga de treino semanal ainda estão dentro de uma zona ali segura para mim. Quando esse aumento, e aqui embaixo cada número desse daqui representa a taxa de aumento semana a semana, e aqui a altura da barra, o risco que ele representa. Quando eu passo para 15% de aumento de carga semanal, semana a semana, o meu risco aqui, ele já dobra praticamente. E à medida que eu vou aumentando o incremento, esse risco vai aumentando progressivamente. Se eu aumentar 50% da carga de treino de uma semana para outra, eu tenho um risco que ele é 0,4 aqui, ele é mais de 4 vezes o risco de se eu aumentasse 10%. Então, o que que eu estou trazendo para vocês? Recomendações específicas acerca de o quanto que a gente pode trabalhar de incremento semana a semana de treinamento para estar dentro de uma zona segura. Então, eu tenho aqui recomendações acerca da PSA da sessão, semana a semana, mas eu também tenho recomendações de progressão de distância, de carga externa, quando a gente olha para a corrida. O quanto que eu posso aumentar de quilometragem semanal para estar dentro de uma zona de segurança. Então, eu trouxe 2 estudos aqui para a gente ver que eles falam mais ou menos a mesma coisa. Então, olha lá, aumentos na distância acima de 30%
a cada semana, ou seja, na verdade aqui por 2 semanas. Então, se eu aumentei mais de 30% por 2 semanas seguintes, parecem deixar corredores iniciantes mais vulneráveis a lesões relacionadas ao volume quanto comparado a aumentos de 10%. Ou seja, aumentar 10% também. Tá vendo que os valores são parecidos? Então, se eu aumentar na ordem de 10% de distância semanal, tá ok. Se eu começar a aumentar na casa dos 30%, já começa a ficar perigoso. E aqui um outro estudo que acompanhou 14 semanas, e ele observou que aumentos entre 20% e 60% da distância semanal foi mais associado com lesão quando comparados com incrementos abaixo de 20%, ou seja, até 20%. Então, tá vendo como é que os estudos, é difícil a gente pegar os estudos e ver que eles vão trazer valores exatos, mas vocês percebem que eles estão ali na mesma faixa? Ou seja, aumentos de 10 a 20% parecem estar numa zona de segurança. Aumentos acima de 20% na carga semanal, seja carga externa ou carga interna, já começa a ficar uma coisa arriscada. Beleza, Renato, e como é que eu vou controlar esse troço todo? Aí é que a gente tem uma ferramenta aqui para te ajudar nesse sentido. Mas, por fim, a gente falou de progressão semana a semana, tanto de distância quanto da carga pela PSE da sessão. A gente entendeu o quanto isso pode ser perigoso, entendeu como a gente pode mensurar isso. E a gente, no final das contas, faltou só falar da correlação que esses questionários de prontidão, de bem-estar, têm também com a carga de treino. À medida que a carga de treino aumenta e as semanas elas começam a ficar mais exaustivas, todas as perguntas, todas as questões dos questionários de bem-estar, vou mostrar daqui a pouco, elas tendem a diminuir, ou seja, a ficar negativas, vamos dizer assim, ou então ter uma concepção negativa ou se apresentar de forma negativa. Não, só que tem questionário que o número é maior para dar uma nota ruim, e tem questionário que o número é menor para dar uma nota ruim. Depende da ferramenta que você vai usar, tá? O que é observado aqui é, à medida que a gente aumenta a carga consecutivamente e trabalha com cargas exaustivas, esses questionários de bem-estar eles são bem sensíveis. As notas começam a ficar ruins. Ele começa a manifestar é, notas negativas para fadiga geral, para dor muscular, para estresse, para qualidade do para o sono vai depender. Às vezes o cara quando ele está muito cansado também isso pode impactar na qualidade do sono. E Renato, aqui a gente está vendo aqui um exemplo do índice de wellness, do índice de bem-estar caindo, enquanto as cargas, né, as barrinhas estão subindo e a performance está subindo. A performance sempre vai aumentar quando a carga aumentar? Geralmente. Só que aí a gente precisa ter um olhar muito estratégico, muita experiência, porque a gente precisa fazer quebras de tempo em tempo para restaurar a fadiga, para voltar a aumentar de novo. Porque se a gente só aumenta, só aumenta, só aumenta, a gente estressa o cara, a performance para de aumentar num certo momento e o cara começa a ficar exposto à lesão e menos tolerante. Então, toda vez que o questionário de bem-estar marcar para mim notas ruins de fadiga exacerbada, de dor muscular, de estresse e humor, significa que eu devo aliviar a carga? Essa é uma pergunta importante, porque isso não é uma regra, o princípio da supercompensação, perfeito. Mas para eu ter, e aí encaixou bem agora na minha fala, para eu ter supercompensação, eu preciso gerar o que antes? Eu preciso gerar fadiga. Eu preciso acumular carga. Eu preciso ter microciclos que vão empilhar carga, que vão acumular carga para eu gerar propositalmente fadiga. E uma das formas de eu controlar se eu estou conseguindo atingir essa fadiga, que ela é necessária para gerar supercompensação, é também usar os questionários. Os questionários não servem só para, ficou ruim, tira a carga, ficou ruim, tira a carga. Não, cara, eu ainda não gerei fadiga nesse cara, eu vou precisar arrochar um pouquinho mais aqui na minha carga, porque nessa semana eu preciso levar ele a uma fadiga além daquilo que ele está adaptado. E até o momento eu ainda não consegui isso, então eu vou precisar aumentar um pouco mais o volume aqui, eu vou precisar aumentar um pouco mais a intensidade, usar estratégias para empilhar mais carga, aumentar mais carga dentro dessa semana, porque no meu plano, na próxima semana, está prevista uma restauração para a gente dissipar essa fadiga e ele adaptar bem e melhorar o desempenho dele. Então, olha aqui o poder que essas ferramentas subjetivas têm, que esses questionários têm,
para conseguir ficar trazendo ali o tempo inteiro. Eu falo que é como se fosse é como se a gente estivesse dirigindo um carro e eu estou olhando o tempo inteiro para o painel do carro e eu estou vendo temperatura, conta-giro, velocímetro, luz de lanterna, farol está aceso, nível de óleo. Então, eu estou andando com o carro, mas eu estou o tempo inteiro tendo informações de que está tudo bem e que quando não está tudo bem eu preciso tomar uma decisão. Ou então, quando as coisas estão muito baixas, eu preciso acelerar um pouco mais. Então, é como se eu falo que o controle de carga é como se a gente estivesse dirigindo um carro. Maravilha? Então, isso é uma forma da gente monitorar o que está acontecendo entre as sessões. Eu faço a minha tarefa de prescrever o treino, mas o que acontece entre as sessões? Como é que esse indivíduo ele adapta de uma sessão para outra? Só usando esse tipo de questionário ou outras ferramentas mais complexas, mais tecnológicas, para eu, de fato, eu ter esse tipo de informação que vai me alimentar ali para eu tomar a decisão certa e mais assertiva. Então, tem um questionário que eu gosto bastante, eu gosto de usar dois, tá? Então, tem esse aqui, que é um questionário de 5 questões, tá? Você vai perguntar como é que tá fadiga, qualidade do sono, dor muscular, nível de estresse e humor. E o indivíduo vai dar uma nota de 0 a 5, de 1 a 5, desculpa. Sendo que 1 é sempre ruim, tá? O número baixo é sempre relacionado à perspectiva negativa da pergunta, né? Então, fadiga, pô, está sempre cansado, está com muita fadiga. Qualidade do sono, qualidade muito ruim, é nota 1. Dor muscular, muita dor, é nota 1. E é isso, tem que tomar só cuidado para não confundir, tá? Dor muscular aumentada é nota baixa, tá? É como se eu estivesse qualificando aquilo ali. E assim sucessivamente para as outras questões. Então, eu vou ter ali uma pontuação para cada um dos fatores e uma pontuação somada que vai me dar uma nota do índice. Eu acompanhando isso ao longo do tempo é maravilhoso. O Diego sabe porque ele já usa isso no sistema de monitoramento de carga com acompanhamento de dados aí de pelo menos 2 anos. Então, ele me mandou a planilha há pouco tempo para a gente migrar, né, de um modelo para o outro, eu transferi os dados e aí traz bastante informação para a tomada de decisão de treino. E tem a outra, que é o índice de Hooper, ou o questionário de Hooper, onde ele tem 4 questões só. Ele gera o Hooper Index lá e ele tem 4 questões, que esse, inclusive, é uma ferramenta que o Barcelona usa, que tem até nos cursos lá do Barcelona, de monitoramento de carga de treino, que são 4 perguntas só. Eu tenho preferido usar esse ultimamente, sabe por quê? Só porque ele é mais rápido. Porque em vez de perguntar 5, eu pergunto 4. Então a chance do indivíduo responder é melhor. Quanto menos trabalho eu dou para o meu aluno, para o meu atleta, para ele me dar de resposta, melhor, maior chance dele aderir. Então, só que a forma só de interpretar que é um pouquinho diferente, mas a lógica é a mesma. Só que aqui inverte, é de 1 a 7, cada pergunta é de 1 a 7. Quando ele dá nota 7 é porque está muito ruim, quando ele dá nota 1 é porque está tudo ótimo. É o contrário, o olhar, mas a lógica é igualzinha. Só que aqui a gente vai olhar só para sono, estresse, fadiga e dor muscular. Então, olhou para isso tudo, eu consigo ter o acompanhamento de cada uma e olhar também para o índice de forma agregada. O que isso aqui traz de informação? Então, eu não vou mostrar aqui os dados reais de acompanhamento de pessoas, porque isso vai levar mais tempo, a gente pode fazer isso em outro momento. Mas eu consigo identificar exatamente qual é o ponto frágil no indivíduo quando a gente está acompanhando ele no longo prazo. Por exemplo, eu estava até discutindo numa consultoria há pouco tempo que eu desenvolvi uma aplicação de monitoramento de dados e a gente viu lá que tinha uma menina que o ponto crítico dela era o sono, sono e estresse. Então, o sono era o que a gente precisava intervir, conversar com ela e trabalhar a questão porque ela precisava melhorar o sono, porque as outras questões estavam legais, a progressão de carga estava acontecendo legal, mas o sono era o ponto frágil, era o sono que impactava na capacidade dela de se desenvolver. Enquanto para outros indivíduos, a parte do sono estava tudo ok, mas só que a dor muscular aparecia de forma mais evidente. Aí tinha que ver como é que aquele indivíduo estava lidando com a carga de treino, ele já tinha uma lesão prévia. Então, esses questionários eles trazem para a gente informações muito importantes. Ou então, simplesmente, o plano estava acontecendo de forma adequada, mas os indivíduos começaram a responder de forma negativa. Tem que abordar aquele indivíduo e tentar entender o que está acontecendo fora do treinamento que está atrapalhando ele a dar boas notas aqui no nosso questionário. O que está acontecendo que não estava previsto agora você ficar muito cansado, mas você está ficando? O que está rolando? E aí, quando a gente faz essa abordagem, a gente entende o que está acontecendo na vida do camarada e a gente toma uma decisão de treinamento. Ou eu vou ter que aliviar, vou ter que tirar o pé, porque esse cara ele está com uma vida que não está possibilitando ele tolerar essa carga toda que estava planejada, ou eu vou quebrar ele.
que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o pé. Senão eu vou quebrar ele antes da hora e eu vou afastar o cara da corrida. Então, assim, a gente consegue ter informações bem interessantes do ponto de vista de monitoramento da carga ou do treino propriamente dito e como aquele indivíduo está lidando com o treino. Alguém falou aqui de comprar alguma coisa? Alguém falou de investir alguma coisa aqui em dispositivo, em coisa cara, em método de análise, em método de medida? Gente, isso aqui são coisas muito simples. São coisas muito simples. E essa é a ideia, é democratizar o monitoramento da carga de treino para que todo mundo consiga aplicar isso com facilidade e consiga ter bons resultados. Maravilha? E eu vou chegar mais perto do final da nossa conversa, eu vou sair daqui desse compartilhamento e vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês essa planilha aqui que eu postei esses dias. E aí, quando a gente olha para a corrida, cara, o Diego já viu essa planilha aqui em outro momento, né? Calma aí, não estou conseguindo dar zoom, né? Tá travado esse zoom aqui. Não sei por que eu... Enfim, não tem problema. Estou tentando dar um zoom aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver bem ou tá muito pequeno, né? Eu estou tentando... Deixa eu parar e voltar. Eu estou tentando dar um zoom aqui no Excel, mas ele não está deixando, não. Eu tô reabrindo o arquivo. Se vocês ficarem olhando para... Ah, agora foi. Se vocês ficarem olhando para coisa muito pequenininha, é sacanagem. Agora sim. Bom, essa planilha aqui foi uma ferramenta que a gente desenvolveu, foi num curso que eu dei junto com o professor André Leta, que é altamente experiente na corrida, então a gente em conjunto, a gente desenvolveu, falou, pô, ele falou, Renato, eu queria desenvolver uma ferramenta que o pessoal conseguisse prescrever treinamento de corrida, mas que fosse fácil, mas ao mesmo tempo que tivesse tudo que eu acho que precisa ter. Eu falei, tá bom, vamos botar. Então, essa ferramenta que se eu tirar o zoom, vocês vão ver que ela é gigante, né? Então, quando eu tiro o zoom, vocês vão ver que ela tem uma área ali gigante. Por quê? Aqui a gente tem a área de testes e aqui a gente tem a área de planejamento, do planejamento macro do programa de treinamento. E aqui a gente tem o planejamento das sessões. E aí eu vou navegar com vocês um pouco mais perto para vocês entenderem o porquê daquela discussão toda. Porque quando a gente cai aqui e eu caio para o planejamento macro, olha aqui, eu tenho aqui uma gradezinha que possibilita 24 semanas de previsão. Eu vou entrar aqui só com a minha data inicial que eu preciso. A prova-alvo, eu vou escrever aqui qual é. E a data da prova. Aí ela vai abrir aqui as semanas. E aí, para cada semana, eu vou qualificando aqui, eu vou mudando aqui, ó. Esse mesociclo ele vai ser de quê? De acumulação, transformação, né? Ou transmutação, isso depende do nome. Realização ou transição. Isso aqui é o nome do tipo de periodização de como o pessoal classifica o mesociclo, mas se quiser mudar ou não usar isso aqui também está tudo certo. Então, nesse mesociclo de acumulação, eu vou ter microciclos, e aqui tem os tipos de microciclo que eu tenho para lá, é de recuperação, é de manutenção, é ordinário, é de choque, ou seja, eu quero muito volume, muita intensidade, é pré-competitivo, é competitivo, então eu vou classificar também um microciclo, que é a semana propriamente dita, que um grupo de semanas, e o tipo de treinamento na corrida, treinamento polarizado, piramidal, limiar ou sem modelo, eu não quero classificar, usar nenhum modelo, não. E aqui eu tenho, cada linha dessa é uma semana, e olha que legal, eu venho aqui, geralmente quando a gente vai prescrever corrida e vai pensar numa uma programação para longo prazo, eu tenho lá 16 semanas para me preparar para uma prova-alvo e geralmente o treinador mais experiente, ele já sabe quanto que ele quer chegar numa semana de maior volume. Eu vou me preparar para por exemplo, isso daqui foi para uma prova para a Maratona do Rio, para 42 quilômetros. Então, a semana de maior volume que ele queria atingir era uma semana em que ele queria chegar a 85 quilômetros dentro da semana. Então, quando a gente muda isso daqui, eu vou botar aqui outra coisa.
tudo que está aqui embaixo, ela se transforma, ela altera também. Então, a minha semana de maior volume é, sei lá, 90. O que isso me dá? Isso vai me mostrando o quanto que eu estou atingindo desse meu percentual aqui, que é o volume mais alto que eu quero atingir, do meu pico de volume da semana, quanto que eu estou relativamente dele, de distância dele. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó, o quanto que eu tô de distância dele, né? Então, pô, na primeira semana eu só consegui cumprir 44% do volume que eu quero chegar. Na segunda semana, 49, 44, 50. Então, até que vai chegar um momento que eu vou atingir esse volume, que é mais lá na frente da minha semana. Então, eu vou ter no meu planejamento, eu já sei quando que eu vou atingir esse pico de volume maior, mas só que eu vou fazendo essa progressão, o quê? Bem gradual. E eu, como é que eu vou controlar o quanto que eu estou aumentando a cada semana de volume? Aqui, ó. Aqui eu tenho, nessa coluna aqui, eu tenho lá o percentual semana a semana, o quanto que está variando de carga cada semana. Olha que legal, vê se não está tudo dentro da faixa que a gente conversou. 10%, aqui teve uma diminuição, então menos 9, aí aumentou 13%, aumentou 10, aumentou 11, aumentou 10, e aí depois da terceira semana de aumento consecutivo, o que que a gente faz? Tem uma semana de diminuição. Depois da terceira semana aqui, ó, 28, 5, terceira semana, tem uma semana de recuperação. E aí, isso daqui são os números, mas quando a gente insere todos esses dados, o que que aparece aqui embaixo para a gente? Aparece isso apresentado de forma gráfica. Para eu entender como é que está o meu plano de distribuição de volume semanal ao longo de todas as semanas dentro do meu plano. Essa linha laranja é a PSE planejada, o quanto que eu quero atingir de PSE da sessão, e eu escrevo aqui mesmo, ó, o quanto que eu quero atingir, e do lado aqui ele já me dá a carga que ele calculou dessa semana a partir do quanto que eu quero chegar de PSE planejada. Mas aqui é só para ter uma ideia, ele foi baseado em quilômetro vezes PSE, só para a gente ter uma ideia de carga. E ele vai destacando aqui a quilometragem do treino mais longo. Isso a gente preenche também, que é uma forma clássica da gente evoluir no treinamento da corrida, do famoso longão, né? O longão é aquele treino que é o principal que marca o volume da semana. Então, eu tenho a quilometragem semanal que eu quero atingir, o volume semanal, o quanto que eu quero chegar nesse longão. Ele calcula aqui o meia longa, que seria ali o segundo treino mais longo, e o resto eu vou distribuir dentro das minhas outras sessões. Aqui eu digo quantas sessões semanais vão acontecer. Bacana. Aqui eu fiz o meu planejamento macro. Então, olhando para cá, eu venho aqui para baixo agora e eu começo a planejar as minhas semanas. Como é que eu vou planejar a minha semana? Olha aqui. Eu vou escrever aqui qual é a semana que eu quero, ou eu vou selecionar dentro de todas que estão disponíveis. Eu vou selecionar. Ele já vai trazer para mim. Olha aqui, ele traz aqui para mim o que eu escrevi lá em cima. Ó, semana 5, semana 8, semana 10. Ele traz aqui para mim o que que era previsto, o que estava previsto aqui de planejamento para eu ir ajustando aqui embaixo. Dependendo do que eu vou dando aqui para ele, ó, distância, deixa eu mexer nessa distância aí. Quando eu mexo nessa distância, eu vou mudar aqui de 8 para 20, só para vocês verem o que que vai acontecer com essa barrinha aqui de quilometragem prevista. De 8 para 20. Ó, ele já me mostra se eu estou alcançando ou não a quilometragem prevista para aquela semana. Então, é uma ferramenta que ela ajuda pra caramba na hora de prescrever. Então, aqui eu vou fazer o aquecimento, prescrever o aquecimento, prescrever a parte principal, prescrever a volta calma. Essa parte de carga de treino ela já calcula tudo sozinha. E quando eu aperto o botão salvar treino, ela vai para o meu histórico de treinos aqui atrás, para a minha base, que transforma isso tudo em dashboards e eu consigo fazer o acompanhamento da evolução de quilometragem semanal, de training load, de carga de treino, de quilometragem do longão, de strain, monotonia, que são outras variáveis que não deu tempo de conversar hoje, mas que tem a ver com carga de treino. Eu consigo ver todas as semanas ou eu consigo chamar cada semana aqui no individual e mudar
e configurar o gráfico aqui para aparecer, em vez da semana, aparecer os dias. Aí eu consigo ver com mais detalhe, em nível micro, né? Então, essa é a ferramenta que eu queria mostrar para vocês. E aqui do lado eu ainda tenho uma parte só para avaliação, tá? Que também não é o objetivo da nossa conversa hoje, porque não dá tempo. Dependendo do teste que você vai fazer, você preenche aqui, ele já te dá todos os parâmetros ali de VO2 estimado, velocidade de VO2, para você prescrever treino com muito mais precisão, né? Então, tem aqui o teste de 3.000 metros, tem aqui o de 1.600, e aí, dependendo do tempo que o indivíduo ele realiza aquele teste, você preenche aqui o tempo, ele já te dá ali todos os parâmetros de carga para cada zona de intensidade, de limiar, de velocidade de VO2, limiar 1, limiar 2, ele te dá a carga tanto em quilômetros por hora quanto de pace, que isso facilita muito na hora de prescrever, né? Então, ele vai te dando tudo mastigadinho aqui, da velocidade crítica. Aqui embaixo calcula, inclusive, as zonas de treinamento pela frequência cardíaca. Se você botar aqui a idade, se você botar aqui uma idade e não tiver feito o teste, ele vai estimar uma frequência cardíaca zona para você. Mas se você tiver feito o teste e preencher, ele usa o que a gente fez de teste. Bacana, turma? Bom, essa é a ferramenta. E aí, como é que a gente pode ter acesso a ela? O que que eu fiz? O que que eu fiz dessa vez? Eu tenho uma aula inteira. Eu Eu tenho um curso sobre controle de carga na corrida, onde eu falo de tudo isso que a gente falou aqui com muito mais detalhe. Eu tenho uma aula inteira também de 1 hora só explicando como usar a planilha. Isso tudo eu subi para dentro da Hotmart e transformei isso num produto para vocês conseguirem ter acesso mais fácil. Então tá tudo dentro lá da Hotmart, onde tem uma aula inteira de controle de carga da corrida para conseguir dominar todas as métricas, entender melhor sobre essas questões. Tem a planilha disponível lá, tem tanto essa planilha quanto a outra planilha do SMC, que é o SMC Endurance, que é o Sistema de Monitoramento de Cargas, onde a gente tem ali a possibilidade também de entrar com dados de questionário de bem-estar, que foi esse que eu mostrei, e tem essa planilha, que é uma planilha, que é uma boa, uma excelente ferramenta para prescrição, acompanhamento, progressão. E aí, turma, esse eu vou deixar o link aqui para vocês, para quem tiver interesse. Eu vou deixar o link aqui desse produto da Hotmart que eu subi lá, onde está tudo lá. Tem essa planilha de prescrição, tem uma outra planilha de monitoramento, tem uma aula que eu tô. Hoje tem uma aula. Pô, Renato, se eu entrar lá agora, eu vou ver a aula lá? Vai, tá lá. Mas ela tá uma aula de 1 hora e meia. O que que eu vou fazer ainda hoje? Eu vou quebrar ela em 5 aulas por assunto. Eu vou pegar essa aula toda, porque fica mais fácil, né, de você ir assistindo e progredindo. E tem uma aula lá também de 1 hora, praticamente, só ensinando a manipular, a mexer na planilha, essa planilha que eu apresentei para vocês. Tá bom, pessoal? Então, se alguém tiver qualquer dúvida, quiser trocar alguma ideia agora, eu estou disponível e vocês, é só abrir o microfone, é só a gente se falar aqui, é só a gente conversar. Professor, boa tarde. Eu só não entendi uma coisa. A PSE de esforço é a gente que estipula ou tem algum Ah, ou o aluno também dá dela a o aluno que concepção vai dele? dar, mas aquilo ali onde a gente estipula é o planejado, é o quanto que eu quero que ele atinja naquele treino. Então eu quero que ele chegue, eu quero, vou dar um exemplo bem prático. Eu quero que esse treino seja moderado. Eu estou com foco só em volume. Eu não quero que nesse mesociclo agora, nas próximas 4, 6, 8 semanas, eu quero só fazendo aumento gradual de volume sem intensidade. Eu quero que ele aumente a tolerância dele à distância. Então, qual é a minha PSE esperada para ele da sessão? É uma PSE esperada da sessão que fica ali na casa de 3, 4. Eu vou ensinar ele como é que ele interpreta isso e eu vou falar, olha, eu quero que a sua resposta ao treinamento ela seja essa. A gente vai usar essa escala aqui para conferir. Claro que eu vou precisar ensinar para o aluno antes, quando eu começar a pedir para ele responder questionário ou usar a escala, eu preciso apresentar e ensinar para ele como é que usa.
Mas, assim, no meu planejamento, quando você planeja, você pode botar lá a tua PSE da sessão esperada para aquela sessão, para aquela semana, né? Então, é uma semana que eu não quero ter grandes aumentos de intensidade. Eu quero que a PSE da sessão seja mais baixa e nem tenha um impacto muito grande como carga. Renato, a PSE da sessão ela só aumenta com a intensidade, com o volume ela não aumenta, não aumenta também. Então aí a gente vai precisar ajustar. Eu vou ter o planejado, eu vou ter o executado depois e eu vou ver se está tudo batendo. Pô, porque se eu Ah, pego, se eu pego uma pessoa que ela não tem tanta tolerância ainda à distância e eu boto ela para correr uma distância grande, por mais que ela corra bem devagarzinho com a intensidade ali absoluta baixa, a PSA da sessão dela pode ser alta, né? Porque ela fez uma tarefa que foi altamente desgastante. mas tem alguma parte dessa planilha ou outra que eu consigo ver a resposta da pessoa ou isso é de forma informal, no WhatsApp, alguma conversa assim? Então, aí você precisa coletar esse dado. Ou você usa qualquer estratégia para ter esse dado e você vai lançando, ou o que a gente gosta de fazer bastante é usar o Google Forms. Que aí no Google Forms eu mando o link e aí eu só vou lembrar a pessoa que ela precisa preencher lá. E aí ou tem gente, o Diego ele faz, a gente consegue ou integrar direto para dentro da sua planilha e trazer todos esses dados, ou simplesmente eu tenho lá uma planilha do Google recebendo tudo isso, eu olho aqui e lanço no meu sistema. São alternativas.